Começando mais um Dicas de Saúde, o programa da TV Câmara que leva até você as discussões, informações, inclusive mais aprendizados sobre a saúde, sobre temas relacionados a como cuidar melhor da nossa saúde e ter aí mais bem-estar. Hoje nós recebemos novamente a doutora Luciana Garcia. Muito obrigada pela sua presença aqui. A doutora é psicóloga, neuropsicopedagoga e neuropsicóloga. Muito obrigada, doutora, novamente pela sua presença. Hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, que é aí a questão de como as telas influenciam no desenvolvimento das crianças e como que elas afetam também, né, a vida dos jovens. Então, doutora, muito obrigada pela sua presença e por falar de um tema tão importante que, inclusive, vem sendo mostrado aí na internet, né? Muito, né? A gente tem estudado demais, né, tanto na infância como na adolescência, a influência do uso excessivo de telas no desenvolvimento do cérebro infantil e as consequências lá na idade, né, da adolescência, entre 15 e 20 anos, onde a gente tem um boom de transtornos mentais. Exatamente, gente. Hoje nós vemos muitas discussões falando aí sobre ansiedade, sobre depressão e diversos outros, né, transtornos. E aí, doutora, como que as telas apresentam um risco para as crianças pequenas, né? Então, para quem já tem aí, para as criancinhas entre 1, 2, 3 anos, que é quando as telas já começam a ser introduzidas, né? Até com vídeos, para, enfim, distrair as crianças. Quais são os riscos disso? Bom, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que seja 0 o uso diário de tela até os 2 anos de idade. Por que isso? Porque é o momento que o cérebro está num desenvolvimento muito mais rápido. Então, a gente precisa fornecer para as crianças oportunidades, estímulos, para que a gente consiga estimular todas as partes do cérebro, inclusive parte motora. Então, linguagem, atenção, a parte motora, a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina. Quando a gente introduz as telas nessa idade, a gente atrapalha esse desenvolvimento, o curso normal desse desenvolvimento. Então, a gente acaba hiperconectando as crianças, hiperestimulando em algumas partes do cérebro e as outras ficam completamente desestimuladas. Entendi. E aí é por isso que nós vemos tantos vídeos e até nós temos casos, né, de muitas crianças que apresentam até um tipo de dependência, né, eletrônica do celular. Às vezes a criança ela já teve mais acesso e aí quando o pai ou a mãe vai tentar retirar aquele celular, vamos comer, vamos para a escola, as crianças acabam tendo um pico de raiva, ansiedade, né? Então é por conta disso, doutora, é por conta desses estímulos em excesso. Exatamente. Então, o que a gente sabe através das pesquisas hoje é que o tipo de estímulo que as telas excessivas causam no cérebro da criança, eles são muito parecidos, até por conta de dopamina e tal, são muito parecidos com as consequências de uso e abuso de drogas. Então, a gente pode comparar o uso excessivo de telas com o uso de cocaína, por exemplo, né? A partir da função que eles têm dentro do cérebro. E aí, quando a gente retira da criança, eles têm o que a gente chama de síndrome de abstinência. Então, são ataques homéricos de raiva, né? Chegam a gritar, bater nos pais, é como uma abstinência de droga mesmo. E no dia a dia, doutora, o que as crianças acabam apresentando, né, conforme o desenvolvimento? Então, já teve acesso 2, 3 anos, 4, 5, 6 anos. Quais são as consequências a curto e a longo prazo? Então, hoje se vê muito falar em questão de sono, né? Um sono muito irregular, obesidade infantil também, porque as crianças acabam tendo acesso ao celular enquanto estão comendo, né? Então, quais são aí as consequências disso tudo a curto e longo prazo? Bom, então vamos lá que a gente tem muitas consequências. Pensando na criancinha pequena, uma criança pequena que deixa de brincar com amiguinhos, que deixa de ir ao parquinho, de ter contato com a natureza, ela pode apresentar sintomas que hoje são muito parecidos com os sintomas do transtorno do espectro autista. Olha então, só, elas têm gente. atraso na fala, né, tem uma dificuldade em prestar atenção, tem atrasos motores muito importantes e dificuldade na interação social, que são os sintomas que caracterizam o autismo.
Então, a criança apresentada muito cedo, ela pode ser confundida muitas vezes com uma criança autista por conta desse atraso no desenvolvimento. Fora isso, a gente tem a questão um pouquinho mais tarde, uma criança ali por volta dos 7, 8 anos de idade. Ela tem muito problema de desatenção, porque ela está acostumada com o excesso de estímulo o tempo todo, então é o estímulo auditivo, visual, é muita coisa ao mesmo tempo. Muitas cores, né, também, Exato. Elementos entrando toda hora, né? Muito, E aí, quando ela vai para a sala de aula, que ela precisa permanecer atenta ao professor, a uma apostila, a um livro, ela não consegue, porque o cérebro não formou essa conexão, né? Ele só formou a conexão para dar conta desses estímulos. E quando a gente fala, então a geração agora consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo, de prestar atenção, não existe como fazer isso, né? A gente consegue, por exemplo, dirigir e mascar chiclete, porque dirigir exige um processamento, né, cognitivo, mascar chiclete não. Duas atividades que exigem processamento é impossível, nenhuma geração vai fazer. Então, a gente está criando uma geração totalmente desatenta. E aí o pessoal acha que é um TDAH. E não é um TDAH, é um excesso de tela. Além disso, tem a questão do sono, né, que é preditora de saúde mental. Então, a pessoa que não dorme, ela não tem uma boa saúde, nem física e nem mental, ela não dá conta de aprender, ela vive sonolenta, ela fica mais irritada, né? Então, isso traz muitos prejuízos. E se essa pessoa tem, por exemplo, uma carga genética já para uma depressão, para uma ansiedade, junto à falta de sono, esse excesso de estímulo, ela pode apresentar, e é o que a gente tem visto nas pesquisas hoje, em torno dos 15, 20 anos, a presença, né, o aparecimento aí de vários transtornos mentais, como depressão, como ansiedade. Por isso que é tão importante, gente, falar deste assunto e entender, afinal de contas, como ajustar isso dentro do dia a dia, né? Porque a gente sabe que a rotina de um pai, de uma mãe que tem uma criança pequena é mais complicada, né, doutora? E aí, às vezes, as telas são uma solução, são soluções assim fáceis e rápidas para o dia a dia. Então, o que a gente pode deixar de dica para os pais, né, para não fazer essa exposição em excesso das telas e, de repente, incluir algum tipo de jogo, né, ou até uma atividade que estimule a coordenação motora, ou, né, a leitura de um livro com imagens, ou até desenhos de baixo estímulo. Eles são recomendados também? Na verdade, a gente tem que pensar que tela não é inimigo, né? Então, não é porque o uso de tela é sempre ruim, não é. O excesso do uso, e a depender da idade em que esse uso é feito, que é prejudicial. Então, usar meia hora por dia, 1 hora por dia, acompanhado pelos pais, né, discutindo aquilo que está sendo visto, só que também dando oportunidade da criança brincar com animaizinhos, com a natureza, com... Tem gente que fala, mas eu moro em apartamento, eu não tenho nada. Gente, a nossa cozinha é cheia de estímulos sensoriais, né? A gente pode pegar os grãos, as frutas, né? Ajudar em casa. A criança ama ajudar em casa. E a criança desenvolve a atenção, porque a gente não nasce atento, a criança desenvolve a atenção trabalhando, né? Esse tipo de trabalho de ajudar em casa. E a presença dos pais, que é fundamental. Então, se estiver lendo, se estiver jogando, como você falou, se estiver sentado ali conversando, contando uma história, isso já é um estímulo importantíssimo para a criança, né? E que a gente não pode deixar de fazer isso para usar a tela. Agora, usar de vez em quando, né, um programa educativo, colocar em sala de aula, né, tem tantos aplicativos excelentes, né? Então a gente não precisa proibir, né? A gente tem que fazer o uso adequado, um uso instrutivo das telas. Até porque isso mais para frente depois vai educar a criança a ter um uso, né, a criança, adolescente, adulto, a ter um uso mais consciente, né? Os adultos aí acabam se perdendo um pouquinho, porque às vezes qualquer tempo livre que a gente tem é uma série, vai, né, usar o Instagram. E aí, doutora, outra questão que eu gostaria de colocar aqui é as redes sociais e essa exposição, né, enfim, para as meninas de beleza, para os meninos de, do que ter, né, quando for maior, porque eu vou ser de jogador de futebol, porque eu vou conseguir ter tudo isso. Então, como que as telas, além disso, né, do que é exibido nas redes sociais, afetam uma criança que está ainda aprendendo a se encontrar ali, desenvolver todas essas questões?
Então, para nós que somos adultos, já é bem difícil, né? A gente olhar aquele mundo maravilhoso da internet que a gente não tem. Né? Todo mundo tem um monte de coisa, todo mundo é lindo, magro, feliz, e a gente, muitas vezes, está num dia ruim. Só que a gente consegue diferenciar, mesmo sendo difícil. Agora, a criança em formação, ela não tem essa... Muitas vezes, principalmente os menorzinhos, eles não conseguem fazer essa diferenciação do que é realidade e o que não é. Então, eles acabam ficando frustrados em relação a eles mesmos, às próprias vidas. Né? A adolescência mesmo é um período de transição muito difícil. A gente tem mudança física, mudança hormonal, mudança no cérebro. E aí, isso faz, né, o aborrecente ficar... né, ele está no momento ali de transição que é muito complicado. E aí, o que ele tem? As redes sociais. E está se sentindo infeliz muitas vezes, porque ele faz essa comparação. E a gente não tem só coisa boa na internet, pelo contrário, a gente tem muitas vezes para quem está vulnerável, para quem está mais fragilizado, ideias que são muito absurdas na internet e que o adolescente desesperado vai fazer. Né? Então a gente tem aí um aumento do que a gente chama de cutting, que é quando o adolescente se corta, né? Outras questões de problemas de transtornos mentais. E a gente tem uma pesquisa dizendo que por falta de os pais estarem presentes, a gente não sabe o que eles têm acesso. E aí tem uma pesquisa mostrando que, né, aquelas redes sociais básicas, Instagram, Facebook e WhatsApp são os mais usados no mundo inteiro. No Brasil, os canais com programas impróprios de pornografia estão entre os mais usados. Ou seja, os pais não têm noção do que esses adolescentes estão vendo. Pesquisa com adolescentes, tá? Não com adultos. Então, eles vão formando uma realidade, né? Uma noção de realidade que é muito diferente. E aí eles sofrem ao se deparar com a vida... A vida real, né? É. Fora ali das telas. E, doutora, inclusive, esse excesso de telas pode aumentar cyberbullying, ou as possibilidades, né, de cyberbullying, ou até de abusos sexuais. O que é muito difícil, nós vemos muito hoje também, né? Infelizmente, muitas crianças, muitos pais que passam por isso, né, com as suas crianças, e é por isso que os pais devem sempre estar vigilantes. Né? Então, os riscos aí do cyberbullying e dessa violência sexual estão atrelados ao excesso de telas e à falta de cuidado dos pais, a gente pode colocar assim? Não dá para a gente dizer que tem uma causa única, né? Mas sim, a gente tem o cyberbullying, por exemplo, é muito aumentado porque quem pratica o bullying é a pessoa normalmente que é muito insegura, né? E pode ter algum transtorno mental, enfim, mas ela precisa dessa aprovação das outras pessoas para se sentir melhor. Então ela vai pegar aquele que ela sabe que não tem chance de se defender, né? Não vai pegar outro valentão, vai pegar aquele que é mais frágil. E quando a gente pensa na internet, a gente está vendo que assim, ele tem uma máscara, né? Ele pode inventar um perfil falso, enfim, e ele não precisa se expor. Então aumenta muito a chance do cyberbullying também. E a gente tem na internet sites, né, lugares que ensinam os adolescentes a fazerem essas coisas. Olha que Né? Então a falta de acompanhamento dos pais é muito complicada. Porque você pergunta para os pais, é muito distoante o que os pais respondem do que os filhos respondem. Imagina, ele está lá no WhatsApp com os amigos da escola, porque agora é tudo na escola. Não é só isso. Abram os olhos, não é só isso. Exatamente, acho que isso, né? Abram os olhos. É preciso cuidar, né, doutora, das crianças e dos adolescentes para que depois tenhamos adultos aí mais saudáveis e para que a gente consiga criar essa rede de apoio mais segura, né? Doutora, acho que para a gente fechar este episódio, como que os pais, né, ou até educadores, família, enfim, quem está mais próximo mesmo daquela criança, daquele adolescente, né? Como que eles podem criar essa rede de apoio que vai ser ali regada de amor, regada de carinho, cuidado, para que a criança confie, né, nesses adultos que estão próximos a ela e depois possam até, né, se abrir mesmo, se caso necessitarem de alguma ajuda. Eu acho que é muito importante a gente pensar que a confiança e o vínculo se estabelece quando a criança é pequena. Muitas vezes os pais não dão atenção para a criança pequena porque não acham que precisa,
né? Então a criança está querendo dizer alguma coisa, está querendo mostrar alguma coisa. Ai, mas ele não entende, fala um monte de coisa na frente da criança. Não está ouvindo, ele não entende, né? A gente não dá importância para a infância. Só que daí o pai não deu, o pai não ouviu, o pai não deu atenção. E aí quando chega na adolescência, que aquele adolescente não quer mais ouvir os pais, fala, ué, mas meu filho não me escuta. Você escutou teu filho? Quanto tempo você parou, mesmo chegando cansado do trabalho, sentou com ele para brincar e só perguntou, né, como é que foi seu dia, o que você fez na escola? Né? É a partir daí que a gente constrói essa relação de vínculo e confiança. A adolescência é só um reflexo daquilo que a gente plantou enquanto eles eram pequenos. Olha só, gente, eu vou colocar mais uma coisinha só, doutora. Dicas, então, para os pais que não conseguem ter tanto tempo com as crianças, né? Às vezes por conta de trabalho, enfim, por conta de outras atividades. E aí acabam necessitando deixar a criança com o celular, assistindo alguma coisa. Quais seriam as trocas mais inteligentes para colocar ali naquele momento? A gente tem que pensar que a criança está muitas vezes na tela porque ela aprendeu tela. Ela não sabe, ela não tem um repertório. Então, a gente que precisa ensinar para a criança o quanto de riqueza tem na nossa casa para que a criança se distraia. Então, a gente precisa sim, não precisa ser muito tempo. Né? Eu trabalho muito, eu não tenho... Mas tenha, então, meia hora que seja do teu dia de qualidade, que é só para a criança, né? Que você vai deixar o celular ali de lado e vai sentar com a tua criança, entender a necessidade dela e ensinar. Porque a criança não sabe brincar se a gente não ensinar essa criança a brincar. Isso é muito real, viu, gente? Posso falar porque tem um irmãozinho pequeno em casa e ele observa tudo, aprende muita coisa sozinho e só observando o que a gente está fazendo. Então, doutora, novamente, muito obrigada pela sua presença aqui em mais um programa, falando sobre um tema tão atual e que muitos pais ainda desconhecem, acham que é bobeira, né? Mas não é. As crianças, elas vão aprendendo por exemplos, por estímulos, né? Então, é por isso que a gente precisa cuidar disso, estar atentos e falar sobre isso e ensinar, igual a doutora está fazendo aqui, trazendo mais informações para a gente. Doutora, muito obrigada novamente por tudo que foi compartilhado, pela presença. Obrigada. Então, gente, nós deixamos vocês com mais um Dicas de Saúde sobre esse tema, né? Tão essencial de ser discutido, como que o excesso de telas pode influenciar no desenvolvimento dos nossos pequenos, né? Das crianças e dos jovens. E depois como tudo isso vai nos afetar na vida adulta. Então, novamente, agradeço a sua audiência, a sua companhia aqui com a gente. Este programa está na TV Câmara, mas também depois fica disponível lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e nas redes sociais. Mais trabalhos do Legislativo você pode conferir no site da Câmara Municipal, tá? Então não deixe de se inscrever no canal, de seguir as nossas redes sociais e deixar lá as suas sugestões. Nós estamos prestando muita atenção, viu? Muito obrigada novamente, vejo vocês no próximo Dicas de Saúde e coloquem em prática o que vocês ouviram aqui, tá? Até mais!